Novas Línguas, a parte 2, amém? A gente vai ler o mesmo texto do domingo passado. Acho que não está pegando. Tá no... Foi, né? Tá. Vamos ler novamente Marcos 16, 17, que diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Ou seja, o único requisito para que esses sinais nos acompanhem só tem um critério só, amém? É uma bênção de um critério só. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, amém? Mas o nosso foco é aqui, novas línguas, falarão em novas línguas. E vamos lá, isso aqui também é da semana passada, mas precisa estar presente na mensagem de hoje. Os textos que falam sobre línguas sempre serão mal interpretados se nós não considerarmos o fato de que existem modos diferentes de fluir em línguas. Domingo passado eu falei sobre o modo número 1. Modo número 1 é orando com novas línguas. Nessa semana vai estar disponível no YouTube. Eu ainda não tive tempo de colocar lá no YouTube. Mas ontem eu coloquei o Power, a mensagem 4. A mensagem 4 já consegui colocar. Porque dá um pouquinho de trabalho de fazer a edição. Mas está lá. O Power 4 está lá. Se você não esteve presente no culto, em alguma mensagem do tema Power, as 4 mensagens já estão no YouTube. Então você pode assistir lá. São ferramentas que Deus deu para nós. A gente vai entrar no modo 2, amém? Eu quero ler o primeiro texto aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6, diz assim: e agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, profecia ou de doutrina? Aqui Paulo está falando do modelo 2, do modo 2. Paulo está dizendo: se eu me colocar diante de vocês falando em línguas, porque o modo 1, não sei se você lembra, é quando nós falamos em línguas com Deus. Mas Paulo está dizendo: se eu me colocar diante de vocês falando em línguas com vocês, não com Deus, não no modo de linguagem de oração, vai acontecer isso daqui, que proveito vocês terão? Em outras palavras, Paulo está dizendo: esse culto não será um culto inteligente, será um culto tolo. Imagine eu aqui ministrando em línguas para você. Eu falando em línguas. Esse não será um culto inteligente, mas um culto tolo. Paulo está dizendo isso. Então, o modo número 2 de fluir em línguas é falando em línguas com pessoas. E aqui, só que tem um detalhe, modo 2. Falando em novas línguas com pessoas para entregar uma mensagem de Deus. Em outras palavras, é Deus falando com pessoas através de um ministro que fala em línguas. Então, o modo 1 é pessoas falando com Deus através de novas línguas. O modo 2 é Deus falando com pessoas através de um ministro que fala em novas línguas. Só que o modo número 2 é um modo dependente. O modo 2 é um modo dependente. Ele depende do dom de interpretação de línguas. O modo 2 é um modo dependente. Ele precisa de interpretação. É por isso que Paulo está dizendo: não faz sentido eu ministrar em línguas, porque é melhor que eu fale por conhecimento, revelação ou profecia. Porque o modo 2, ele depende do dom de interpretação de línguas. O modo 1 não precisa desse dom.
O modo 1, eu quero lembrar vocês que o modo 1 está aqui, pois quem fala em línguas não fala para pessoas. E se no modo 1 a gente fala para Deus, ou seja, não há necessidade de interpretação. Porque nós falamos para Deus, ninguém o entende. Mas não tem problema, porque eu não estou falando com gente, estou falando com Deus. Pois por meio do Espírito fala os mistérios. Não há problema, que ninguém entenda. Se eu estiver orando em línguas aqui, eu estou aqui no teclado, isso acontece com frequência, eu estou aqui, eu estou orando em línguas. Muitas vezes estou orando em línguas. Alguém ouviu orando em línguas hoje? Você ouviu? Não, eu orei baixinho, você ouviu? A senhora está com o ouvido bom. Ela está aqui. Eu orei aqui, eu estou aqui orando em línguas. Mas eu não estou atrapalhando o culto. Eu não estou bagunçando o culto. O culto não está sendo um culto tolo. Porque nós entregamos ao Senhor um culto inteligente. Um culto organizado. Então esse modo 1 é para Deus, então não precisa de interpretação. Mas o modo 2, ele precisa de interpretação. Ele precisa que o dom de interpretação esteja ativo no meio da igreja. Alguém que tenha esse dom. Por isso que Paulo vai falar, aí o texto faz sentido. 1 Coríntios 14, 9, assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão falando como? O quê? Ao vento. Paulo está dizendo, quem fala em línguas, no modo 2, sem o dom de interpretação, fala ao vento. Então perceba que o modo 2, existe uma diferença grande, não apenas grande, mas uma diferença muito evidente no texto, porque quem fala em línguas sem interpretação, fala ao vento, no modo 2. Mas quem fala em língua, no modo 1, fala quem? Fala para Deus. Não fala ao vento. Aqui não há interpretação, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus, não fala ao vento. Mas quem fala em línguas no modo 2, sem o dom de interpretação, sem a manifestação do dom da interpretação de línguas, fala ao vento. Então, um fluir. O modo 2, quando fluímos no modo 2, de maneira incompleta, falamos ao vento. Mas no modo 1, sem interpretação de línguas, nós falamos para Deus, não é ao vento. Então eu estava ali falando em línguas. Eu não estava falando ao vento. Mas se eu começar a falar em línguas agora com vocês aqui, e ninguém interpretar, eu estarei falando ao vento. O modo 2 é um modo dependente. Olha o que Paulo diz, dou graças a Deus, porque eu falo em línguas. Dá a impressão que Paulo é um homem todo cheio de si, né? Olha, eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. É interessante esse modo que Paulo coloca. Me chama a minha atenção, não sei se chama a sua, mas eu fico assim pensando, nossa, Paulo por que será que ele escreveu assim, né? E dou graça, parece que ele está assim, metido, né? Parece que ele está metido, mas não é isso não. Não é isso não, são realidades espirituais que a nossa mente fica assim confusa. A nossa mente humana. Contudo, na igreja, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Então Paulo está dizendo, eu prefiro ministrar vocês no idioma, no nosso idioma, do que falar em línguas com vocês. Eu prefiro isso. Paulo está organizando o culto. E ele fala em línguas, viu? Mais do que todos. Paulo não está aqui levantando uma bandeira contra as línguas. Pelo contrário, ele está dizendo, eu falo em línguas. E eu falo mais que todo mundo.
E eu imagino, na minha imaginação santa, Paulo falando em línguas, orando em línguas. Aleluia. Eu imagino Paulo orando em línguas, no seu momento de oração ali, ele e Deus, e ele ali nas suas rajadas de língua. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu imagino isso. Aleluia. Paulo diz assim: eu quero que todos vocês falem em línguas. Eu também quero, aleluia, aleluia. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza está acima daquele que fala em línguas. Então Paulo fala assim, ó, quem profetiza, o que é profetizar? É transmitir a mensagem de Deus no idioma normal. Profetiza, não é falando assim, olha, não é eis que te digo não, tá? Esse profetiza é transferindo as realidades de Deus que já estão estabelecidas. É um mensageiro de Deus, transferindo para a igreja no idioma normal, no português. Ele está dizendo, quem faz isso é superior àquele que fala em línguas. Então, quem está falando em línguas está aqui. E quem está profetizando está aqui. Então, eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou transmitindo a mensagem de Deus em português. Se o Bill subir aqui e começar a falar lá, e ninguém interpretar, quem está no nível mais alto? Sou eu. Paulo está dizendo isso. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então Paulo está dizendo assim, olha, aquele que profetiza vale mais. Vamos fazer uma comparação. Nota de R$100. Aquele que profetiza é uma nota de R$100. Aquele que fala em línguas é uma nota de 50. Só que o que interpreta línguas também é uma nota de 50. E quando o que fala em línguas se junta com o que interpreta em línguas, nós temos uma nota de 100, ou seja, quando temos alguém falando em línguas e alguém interpretando línguas, profecia e línguas, elas ficam no mesmo nível. Paulo está dizendo, se alguém interpretar, será equivalente. Línguas com interpretação de línguas é equivalente a uma profecia no idioma comum. Então profecia vale uma nota de 100, falar em línguas, ministrar em línguas, uma nota de 50. Interpretar as línguas que estão sendo faladas, outra nota de 50, que quando juntas, elas ficam equivalentes ao dom de profetizar. Amém? E tudo isso acontece para quê? Para que a igreja receba edificação. Vamos lá. Deixa eu testar a sua memória. Você lembra qual era o benefício número 1 do modo 1 de falar em línguas? No modo 1, eu falei eu ministrei sobre 2 benefícios do modo 1. Você lembra qual era o benefício 1? Sem ser a Sara, que a Sara já lembrou aqui. Edificar a si mesmo. Então, o modo 1, pessoas falando com Deus, edificando a si mesmo. Amém? No modo 2, Deus falando com pessoas, através de um ministro que fala em línguas e outro interpreta, e a igreja recebe edificação. Então, o benefício desse modo de fluir é esse. O modo 2 é para a edificação da igreja. É uma edificação coletiva, não é uma edificação individual. Quando eu oro em línguas, aqui no meu teclado, aqui eu e Deus, eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando alguém ministra em línguas e outro tem o dom de interpretação, nós temos aqui um benefício. A igreja é edificada coletivamente. Amém?
Então o modo 2 é completamente diferente do modo 1. E o texto de 1 Coríntios capítulo 14 mistura os modos. Paulo fala do modo 1, fala do modo 2. Edificação para a igreja. Então, coloque isso na sua mente. São fatos que precisam ser memorizados. Modo 1, falamos com Deus. Modo 2, Deus fala com pessoas. Modo 1, pessoas falam com Deus. Modo 2, Deus fala com pessoas através de um ministro, de 2 ministros, né? Um que fala e o que interpreta. No modo 1, edificamos a nós mesmos. No modo 2, a igreja é coletivamente edificada. Amém? Aqui nós temos uma pergunta. Será que são todos apóstolos? Resposta: não. Não são todos apóstolos. Será que são todos profetas? É uma pergunta retórica. Resposta: não. Será que são todos mestres? Resposta: não. São todos operadores de milagres? Resposta: não. Todos têm o dom de curar? Resposta: não. Todos falam em línguas? Modo 2, como ministrando em línguas? Resposta: não. Aqui não está falando do modo 1. Eu não posso pegar essa pergunta retórica e falar assim, olha, está vendo? Não é para todos falarem línguas. Esses sinais acompanharão aqueles que creem, mas só alguns. Só um grupo que vai falar. Não. No modo 2, percebam que aqui existe uma categoria de dons. Estão percebendo? Vamos lá. Operação de milagres. É para curar pessoas. Dons de curar pessoas. Então, são dons que estão diretamente ligados a outras pessoas. Eu tenho um dom de milagres para curar. Eu tenho um dom de cura para curar. Eu tenho um dom de milagre para que pessoas vivam milagres através de mim. Então, está diretamente relacionado a pessoas. E esse dom, todos falam em línguas, também é o dom de línguas onde nós ministramos pessoas. Aqui nós estamos numa categoria de dons que está diretamente relacionado com pessoas. Esse dom de línguas que fala aqui, todos falam em línguas, não pode ser o modo 1. Não tem como ser, porque o modo 1 é um modo de fluir onde a edificação é individual, pessoal. Aqui não está falando de dons que edificam a mim. Eu não vou ter o dom de milagre para ficar fazendo milagre em mim. Eu vou fazer milagre nos outros. Eu não vou ter dom de curar para ficar me curando, mas é para curar outros. Então aqui nós estamos falando do modo 2. Falam em todos em língua no modo 2? Não. Eu, por exemplo, não falo no modo 2. Eu não ministro em línguas. E mesmo se eu tivesse esse dom, eu não fluiria, porque não tem ninguém que interpreta aqui. Se eu tivesse o dom de ministrar em línguas, eu não fluiria nesse dom. Mas a Sara tem um testemunho, e eu vou chamar ela aqui. Vem cá, Sara. A Sara viveu essa experiência de línguas com interpretação de línguas. O pastor Arthur, no Carisma. Verdade? Eu estava no seminário, eu tinha 19 anos, e a gente estava aprendendo sobre os dons, né? E aí tinha um momento da escola de oração, que era depois da aula, e na escola de oração... E na escola de oração... É estranho usar 2 microfones. E na escola de oração a gente estava cantando,
E aí começou um mover muito grande ali no seminário. E aí nós começamos, o pastor Arthur pediu para que a gente edificasse a si mesmo, mas coletivamente, todo mundo orando em línguas ao mesmo tempo, mas se edificando. E aí, de repente, todo mundo começou a parar de cantar. E aí ficou um silêncio. E eu estava no back vocal, atrás. Ele estava ministrando, né, o louvor, e eu no back vocal atrás. E aí, de repente, eu estava cantando, na verdade, nesse momento que todo mundo estava orando, né? Eu estava cantando em línguas ali, mas junto com todo mundo, fora do microfone. E aí ele virou para mim e falou para mim: Sara, continue cantando. E aí eu peguei o microfone e comecei a cantar em línguas, como eu já estava fazendo ali no momento em que todo mundo estava orando. E aí eu comecei a cantar e no meu espírito, eu não sei explicar exatamente como, vinha algo sobre cura. Era como se eu estivesse entendendo que eu estava cantando sobre cura. E no momento em que eu comecei a cantar, o auditório começou a ficar em silêncio e algumas pessoas começaram a ser tocadas. Elas gemiam como se estivesse com dor. Aí algumas pessoas, não lembro a quantidade, mas não eram todos, começaram a se manifestar. E Deus, enquanto eu cantava, né, na minha mente vinha isso, que eu estava cantando e aquelas pessoas estavam sendo curadas. E Ele deixou eu fazendo isso por um tempo. E aí, aquela manifestação gostosa do Espírito. E aí, ele, depois de um tempo, ele falou, deu o sinal para eu parar. E ele pegou o microfone e começou a interpretar, cantando também. Eu sou o Deus que estou aqui para curar. E ele cantava exatamente isso. Aleluia. E aí eu fiquei assim, né? Extasiada. Eu falei assim, nossa, eu entendi o que eu estava cantando em línguas. Eu interpretei aquilo que eu estava cantando. E foi assim, uma experiência maravilhosa. E a gente passou por muitas experiências assim, lindas ainda. Porque a gente tinha a escola de oração que incentivava a gente. Aquele monte de jovens, era uma coisa linda de se ver ali. 150, 200 jovens fluindo nos dons, né? Dons de cura. Eles colocavam a gente para ministrar pessoas e pessoas eram curadas. A gente ia meio que com medo, mas ia ousadamente, era maravilhoso. E essa foi uma experiência que eu tive com interpretação de línguas. Aleluia, 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 amém. Igreja, você pode glorificar, amém. O que mais você quer para glorificar nessa igreja? Eu vou começar a voar aqui, não é possível. É para dar glória, querido. Aqui é para glorificar. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Eu estou pregando aqui, mas é culto. Aleluia! Amém! Eu estou quase mandando você pegar no ombro do seu irmão e fazer assim com ele, porque é um testemunho que mexe com o nosso coração. Enquanto ela cantava, e Deus começou a curar, querido. Então isso aqui é um fluir de Deus. Aleluia. É por isso que essa pergunta retórica precisa de um contexto. Se eu me deparo com um texto como esse, sem um contexto doutrinário como esse, eu vou chegar à seguinte conclusão: não falo em línguas e não falarei, porque nem todos falarão. Amém. Mas estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. O critério único, fé. Falarão novas línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Esse é o modo 2. E aqui, todo esse contexto de Paulo. Paulo está ali no capítulo 14, falando sobre línguas. Por que Paulo decidiu ministrar deu tanta ênfase no capítulo 14 para o assunto línguas? Por quê? Gente, vamos lá. Nós estamos numa igreja de Corinto. Vamos comigo para Corinto? Vamos viajar para Corinto aqui em pensamento?
Vamos lá. Uma igreja que recebeu um avivamento. Uma igreja que recebeu dons. Uma igreja cheia de dons. Agora, entre na igreja de Corinto comigo agora. Entra no culto. Sabe o que você encontrava no culto de Corinto? Vamos imaginar que aqui é Corinto. Aí a Fia levantava, e eu estava pregando. E a Fia levantava e começava. E eu aqui tentando pregar. E daqui a pouco o Marcos... Vamos imaginar que nós estamos em Corinto. Era isso que estava acontecendo. Daqui a pouco o Marcos levantava e pegava na mão da Fia e ficava só. E eu falo, gente, eu tô aqui pregando aqui, ó. E aí o Bill já levantava ali, pegava na bateria. E um começava a profetizar, e profetizava. Eles estavam tão extasiados com os dons, que o culto virou uma bagunça. E Paulo chega, como ministro do Evangelho, e fala, gente, vamos organizar a casa, pelo amor de Deus. Isso aqui está bagunçado. Vocês estão muito empolgados com o dom. Não é o nosso caso, que a gente está organizado demais. A gente podia dar uma mexida nisso daqui, amém? Acho que eu queria que o Paulo estivesse vivo para dar uma visitada. Paulo, você organizou Corinto, mas dá uma mexida aqui na IBI Cruzeiro, que estão muito comportados. Que a Sara falou um testemunho aqui que eu achei que você ia dar um glória. Meu Deus. Meu Deus. Percebam. Aqui, ó. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais que 2, ou quando muito 3, percebam que já estão, que tem uma bagunça aqui. Paulo fala assim, gente, está todo mundo falando em línguas, assim, e levantando e falando e ministrando. Então, aí Paulo coloca um limite, ó, só 3. Então, só a Fia, a Denise e o Marco pode falar, só os 3, levanta e começa. Só 3. Mais que 3, Paulo já colocou um limite, ó, mais que 3 é muito. 5 pessoas falando para lá, para cá, o culto vai virar uma bagunça. 3. E isto sucessivamente, mas tem um detalhe, que tenha alguém que interprete. Então a Fia não vai levantar falando em línguas sem alguém interpretar. Se ela fizer isso, o que a gente faz? Ô Fia, senta aí. Se o Danilo começar a levantar e falar em línguas, e começar aqui, e ninguém interpretou, o que nós temos que fazer com o Danilo? Nós todos. Danilo, acalma. Senta aí. Paulo está organizando. Percebe que Paulo está organizando. Eu preciso entender o contexto, a razão de uma abordagem tão... com tanta ênfase no dom de línguas. Porque se a gente não tem esse contexto, se a gente entra no texto sem essa premissa, a gente pensa que Paulo está ali tentando barrar os dons. Se a gente não entra no texto com essa premissa, pensaremos o quê? Que Paulo está querendo que a igreja fique igual IBI Cruzeiro. Totalmente caladinha, totalmente comportadinha. E não é isso. Paulo não é contra um culto mais caloroso, não. Ele só está com... O problema que Paulo tem com Corinto é uma igreja desorganizada, um culto tolo. Um culto que está uma bagunça. Então tem que arrumar. Aleluia. Mas não havendo quem interprete, o que você faz? Fique calado. Falando o quê? Consigo mesmo. Ou seja, se não tem ninguém interpretando o que você está falando, flua no modo 1. Qual que é o modo 1? Línguas como linguagem de oração. Se você não tem alguém que tenha o dom de interpretação na casa, fale consigo mesmo e com Deus. Fale no modo 1, orando em línguas. Então aqui você pode orar em línguas. Aleluia! Você não vai ficar... Você pode orar consigo mesmo. Ali a Sara está louvando aqui, adorando. Você pode ali... Você pode, esse lugar, aqui é permitido orar em línguas. Assim como aqui também era, de um jeito organizado.
Paulo não fala assim, ó, fique calado e ponto final. Fique calado, ou seja, fique consigo mesmo. Ore consigo mesmo e com Deus. Entre no modo 1, saia do modo 2 e entre no modo 1. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Então, Paulo, aqui já temos um spoiler, né, do que está acontecendo em Corinto. São mais que 3 que estão falando, que estão profetizando. Eis que te digo. Deus está mostrando, Deus está revelando. E Paulo coloca também na profecia, ó, 2 ou 3. Se porém vier uma revelação, eis que te digo, porque existe também. Amém? Eu estou brincando aqui com o eis que te digo, mas existe, querido. Só que a gente já presenciou tanta meninice que a gente fica assim com uns 10 pés atrás quando alguém fala eis que te digo. E a culpa não é nem nossa, a culpa é da meninice que se instalou dentro da igreja brasileira pentecostal. Então, quando alguém fala assim, ó, eis que te digo, você já fala, será que é Deus que está falando? Né? A Sara conta uma história de que na igreja da sua avó, que a mulher, essas pessoas existem ainda, daqui a pouco eu falo o nome, nossa, e que a mulher brigava com o marido em casa, e chegou no culto, eu vou mudar o nome, vai que está vivo ainda e vai ver essa live aí, mas não é esse nome, eu vou mudar o nome, não é esse nome. E a mulher chegou, ela pôs a mão na cabeça do marido dela e falou, eis que te digo, meu servo Rogério. E o que era a revelação? Você fica brigando com sua esposa, e sei que lá, e começou a revelar nele assim. E o pastor bateu o sininho, porque antigamente tinha um sininho na igreja, né? E falou assim, ó, a profecia da carne, ó, a profecia da carne. E mandou parar. Aqui em Corinto, não era, aqui eu entendo que eles estavam fluindo num dom real, não era um dom falso, mas só que estava desorganizado. Paulo está numa igreja desorganizada, mas não é uma igreja que está desorganizada porque quer ser desorganizada, é uma empolgação, né? São crianças empolgadas. E aqui nós temos um fato que dom espiritual não é um sinal de maturidade espiritual. Eu posso fluir no dom espiritual e ser um menino espiritual. Eu já preguei sobre maturidade espiritual. A evidência da maturidade espiritual não são dons espirituais. São outras evidências que já foram ministradas aqui. Porque todos poderão... Olha lá, continua. Vier uma revelação, alguém esteja sentado, cale-se o primeiro. Um de cada vez. Porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Amém? Esse é o modo 2. E nós temos mais um modo de fluir, que fica para o próximo domingo. Amém?